Amados, o tema de hoje, o propósito de Deus e a última ceia, é o tema da nossa mensagem de hoje. Amém, irmãos? De acordo com a lei de Moisés, todo homem no Velho Testamento, pela lei, ele precisava, de ano em ano, levar as ofertas ao templo, para que pudesse fazer por expiação os seus pecados. Então, de ano em ano, ou menos, eles levavam as ofertas ao sacerdócio. E nós vamos falar hoje sobre esse tema, para aprendermos um pouco mais da importância da ceia e do sacrifício de Jesus na cruz. Porque muitas vezes, querido, nós não valorizamos e não damos a ênfase, e tanta importância na ceia do Senhor. E isso tem nos atrapalhado. Muitas vezes nós deixamos de receber de Deus, porque nós não compreendemos o significado da ceia. E nem talvez também compreendemos a importância do sacrifício de Cristo na cruz por nós. E isso tem nos impedido de avançar diante de Deus, na nossa santificação. Posso ouvir um glória a Deus, hein, irmãos? Então nós vemos lá, abre comigo lá em Levíticos, capítulo 4. E esses sacrifícios, irmãos, eles eram feitos com animais. Eram feitos com cabras e ovelhas. E esses animais eram colocados diante, levados ao sacerdote, e o sacerdote ele ia examinar esse animal e ver se ele tinha algum defeito. Se esse animal não tivesse nenhum defeito, o sacerdote avaliava, ia ver se não tivesse nenhum defeito, ele aceitava o sacrifício. Se não, aquele homem tinha que voltar nas suas terras, longe, muitos dias de viagem, pegar outra oferta, outro gado, ou outra ovelha, outra cabra, e trazer ao sacerdote. Então era muito difícil. Esse tempo era um tempo que exigia de muito cuidado. E o que eles faziam? O homem, geralmente eles faziam, eles cuidavam dessas ovelhas, olha para mim, eles cuidavam dessas ovelhas com muito carinho, eles davam o melhor alimento para aquelas ovelhas, elas tinham uma pelagem bonita, o corpo, a estrutura dela forte, viçosa, conforme a avaliação do sacerdote. Então eles procuravam criar uma daquelas ovelhas, como primícia, como primeiro. Então todo o tempo de sacrifícios, eles pegavam aquela ovelha e levavam ao sacerdote, sabendo já que o sacerdote já ia aceitar aquele sacrifício. Então, a ovelha, ou a cabra, ela era cuidada com muito amor, com muito carinho, para o dia do sacrifício, para a expiação do pecado. Amém, irmãos? Levítico capítulo 4, versículo 27, observe aí. E se qualquer pessoa, essa é a lei, é uma lei de Moisés, tá? A lei, uma das 613 leis. E se qualquer pessoa do povo e da terra pecar por ignorância, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, assim for culpado, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta uma cabra sem defeito, diga sem defeito, pelo seu pecado que cometeu. E aí o homem, pecador, ele colocaria o quê? Olha lá, versículo 29. E porá a sua mão sobre a cabeça da oferta, da expiação do pecado, e degolará no lugar do holocausto. Depois o sacerdote, com o seu dedo, tomará o seu sangue e porá sobre as pontas do altar de holocausto. E todo o restante do seu sangue derramará na base do altar. E tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e ao sacerdote a queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote fará expiação, e ela lhe será perdoado o pecado. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai Deus de amor, a Tua palavra foi lida, creio o Espírito Santo,
E sei, Senhor, que o Senhor vai trazer grande revelação nessa noite nos corações de muitos que aqui estão, para, ó Deus, entendermos definitivamente a importância, Senhor, meu Deus, do sacrifício de Cristo na cruz, para que possamos receber, Senhor Pai, inteiramente, Senhor Pai, com plenitude e conhecimento, para que a graça do Senhor, o Teu favor, Pai, de Deus, venha sobre nós, e possamos, ó Deus, Papai, viver debaixo desse favor, pela fé e pelo amor de Cristo, Senhor. Amém, igreja? Então nós vemos aí esse princípio que antes, pela lei, era necessário. Por que Deus sacrificava animais? Por que ele exigia sacrifício de animais? Você deve fazer essa pergunta, não é verdade? Ué, mas Deus sacrificar animais por expiação, ou seja, para pagar o pecado do homem, para que Deus utilizava desse ofício, né? Por que Deus fazia isso? Então observe, Deus fazia esse tipo de atitude e tomou para que o homem entendesse e compreendesse que ele necessitaria, entendeu? No futuro, e ele entendesse o sacrifício de Cristo. Então ele recebia aquela ovelha, ele levava aquela ovelha lá, e eles entenderam que toda vez que ele levava a ovelha, ele era livre da maldição. E qual que era a maldição? Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15 em diante. Então, era possível alguém cumprir a lei? Sim ou não, irmãos? Não era possível cumprir a lei. As 613 leis, nenhum homem poderia cumprir elas. Então, todos estavam debaixo de maldição. Amém, irmãos? Então, eles necessitavam dessa oferta, de levar ao sacerdote para poder trabalhar, para poder a sua terra produzir, para não haver doença na sua família. Então, de tempo em tempo, eles levavam esse sacrifício. E era muito sério. Então, passou o tempo, e os anos, e o povo foi fazendo sacrifício, até chegar Jesus. Porque o povo foi conduzido pela lei de Moisés como aio, não é? Quer dizer, como um tutor, uma guarda. A lei era uma guarda para levar o homem até Cristo. Amém, irmãos? Para que o homem chegasse lá e entendesse o sacrifício de Cristo e pudesse ver. Então Cristo veio e se colocou como sacrifício. Amém, irmãos? Só que nós não entendemos muito bem esse sacrifício de Cristo, né? Vamos ver lá comigo, antes de... Estou prosseguindo um pouco mais aqui, abre comigo Romanos capítulo 3, versículo 21. Vamos ver o que fala aos Romanos. Paulo escreve aos Romanos, olha lá. Mas agora se manifestou sem a lei e a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Então se manifestou a justiça de Deus, para quem? Para aquele que crê. Então não há diferença, nem de grego, nem de ímpio, nem de judeu, mas para aquele que crê. Então Paulo deixa bem claro que o sacrifício na cruz, que é o nosso sacrifício, o único sacrifício que depois de Cristo não houve mais sacrifício, amém, irmãos? Não precisou mais fazer sacrifício na cruz, porque o sacrifício de Cristo na cruz foi supremo. Foi o sacrifício que pagou todos os pecados antes de Cristo, durante o tempo de Cristo e até os fins dos tempos. Então nós vemos que o sacrifício de Cristo agora, ele tem validade para quem? Para quem pela fé reconhece e crê. Então para você ver bem aqui, por isso que muitos
não compreendem a ceia e agem de tal forma simples. Não compreendem o sacrifício de Cristo na cruz. E muitas vezes permanecem enfermos, enfermas, doentes, e não conseguem entender que Cristo morreu para pagar os seus pecados, e que não há mais enfermidade na sua vida. Amém, irmãos? Não há mais pobreza na sua vida, não há mais miséria na sua vida, não há mais luta na sua vida, se você entender o sacrifício de Cristo. Amém, irmãos? Porque a redenção de Cristo na cruz te deu o quê? Te justificou, te deu paz, não é? Te deu o quê? Prosperidade, bênção sobre a sua vida. Hoje você é santo porque Cristo é santo e Ele mora dentro de você. Amém, irmãos? Ele habita em você. Então observe que tudo isso nós tomamos posse na cruz de Cristo, mas com a fé. Se eu creio, se eu não creio, eu não tomo posse da cruz, desse sacrifício supremo que foi Jesus. Se eu não tomo posse disso, eu não tenho legalidade nenhuma no mundo espiritual. Eu continuo vivendo pela lei. Quem está entendendo? Amém, irmãos? Então muitos estão vivendo pela lei, sendo crente, sendo filho. Jesus pagou um preço por você, e você vive como que não tivesse pago. Vive murmurando, reclamando, achando que precisa de mais alguma coisa. Eu tenho que fazer mais alguma coisa para as coisas melhorarem na minha vida. Você não precisa fazer mais nada, querido. Jesus já fez por você. Amém, irmãos? Você precisa crer agora nele. Crer pela fé que ele fez. E agora, eu não vivo mais eu, como Paulo diz, Gálatas capítulo 2, no versículo 20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais segundo a carne, mas vivo na fé do Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, eu não vivo mais essa vida da carne. Eu vivo para Cristo. Isso é quando você entende o sacrifício de Cristo. Você não pode viver na carnalidade, mas viver para Cristo, pela fé. Aí você vai viver e desfrutar de todo esse favor de Deus. Posta para mim, projeta para mim aqui, 1 Timóteo 2:5. Enquanto isso, eu vou ver lá em Hebreus 9:15, eu vou estar lendo enquanto ele vai estar projetando lá. Hebreus 9:15 diz assim: e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte e a remissão, ou seja, o perdão, das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. E os chamados, observe aqui, e os chamados à promessa da herança eterna. Quem que é chamado aqui? Quem que é chamado aqui? Tem algum chamado aqui ou não? Todo mundo aqui é chamado, irmãos? Será que nós somos chamados, sim ou não? Vamos ver isso aí então. Abre aí. Projeta para nós lá, depois a gente volta aí. Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. Que às vezes você não sabe que você foi chamado. Às vezes você está aí, será que eu fui chamado? Será que eu fui chamado mesmo? Então a gente vai ver se você foi chamado. Romanos 8, 29 e 30. Romanos 8, 29 e 30 nos fala do nosso chamado de Deus. Todos nós fomos chamados. Porque os que dantes conheceu também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que sejam primogênitos entre muitos. Pode ir. O 28, né? Então projeta o 28 para mim aí, vai lá. Romanos 8, 28, é só voltar um versículo ali. Então nós vemos do nosso chamado de Cristo. Nós fomos chamados para servir, olha lá. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos lá, segundo, 29. Dá para colocar já seguindo aí, não?
Porque os que antes conheceu também predestinou, ou seja, já estava chamado antes mesmo. Antes de você nascer, ele já tinha te escolhido. Posso ouvir glória a Deus, irmãos? Para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que sejam primogênito entre os irmãos. Amém, irmãos? Antes de você nascer, você já foi predestinado. Você já foi escolhido antes. Antes de tudo. Você viesse à terra, você já foi. Vamos lá, versículo 30. A saber, não está o versículo 30 aí? Meu Deus. Então nós vemos a dificuldade que a gente tem de entender o nosso chamado. De toda a graça de Deus. Então, ele morreu para esse propósito. Amém, irmãos? Não dá ali? Não vai sair? Então, vamos prosseguir aqui. Amém, irmãos? Vamos lá. Eu quero que você, diga, glória a Deus, irmãos. Aleluia. E aos que predestinou, esse também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, você foi justificado na cruz, irmãos? Sim ou não? Sim. Então, olha lá, e aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, estes também glorificou. Então, o que te falta agora? Ser glorificado na volta de Cristo. Amém, irmãos? Então, quando Cristo voltar na sua glória, nós seremos transformados, como um piscar de óleo, como diz a palavra, com o corpo glorificado. Amém, irmãos? Mas para aquele que crê realmente, que Cristo veio e que é pela fé, e que vive pela fé. A palavra diz assim, o justo vive pela carne, é assim? Como é que é? O justo vive pelo quê? É pela fé, querido. Nós vivemos pela fé, nós não vivemos pela carne. Então, quando nós vemos o sacrifício de Cristo, e eu tomei posse, porque eu creio que Ele morreu na cruz e se entregou no meu lugar. Diga assim, Ele se entregou no meu lugar. Porque antes eu era pecador. Antes de conhecer Jesus, eu era pecador. Diga assim, antes de eu conhecer Jesus, eu era pecador. Quem está entendendo? Nós éramos pecadores, nós estávamos condenados, mas o Senhor predestinou, chamou, justificou e glorificará. Amém, irmãos? Mas eu tenho que crer, porque é pela fé. Se eu não crer nisso, no sacrifício de Cristo, e entender que Jesus caminhou, para um monte caveira, para o Gólgota, Ele caminhou, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, Isaías 53, versículo 5, nós fomos sarados ali, caminhando até lá, pelo seu sofrimento na cruz. Se nós não crermos nisso, que Ele foi crucificado e se entregou no nosso lugar, e agora não vivo mais segundo a carne. Foi pago um preço por mim. Foi pago um preço por você, querido. E quando você entender isso, as coisas na sua vida começam a mudar. Não há mais maldição sobre a sua vida. Amém, irmãos? Vamos apagar a luz aqui, vamos projetar um vídeo para você ver o sacrifício de Cristo. O sacrifício do Cordeiro, o sacrifício do Cordeiro no Velho Testamento, como que ele era e como que ele estava sendo, como que era antigamente. Amém, irmãos? Vamos lá. Então chegava um homem com a sua oferta, o seu cordeiro, levava ao sacerdote, ele examinava o cordeiro ali, até como nós vimos aqui em Levítico 4, versículo 27, examinando cuidadosamente, vendo ali o cordeiro, bem cuidado, diz, tudo bem, aceito, foi aprovado. Aí ele fala, agora transfere toda a maldição que está no homem, no cordeiro. E o sacerdote orava,
a Deus, era transferida a maldição para o cordeiro, e agora o cordeiro era degolado ali, né? Ele era morto, e lá, a maldição está lá dentro do cordeiro. E depois eles pegavam, repartiam ali o seu sangue, colocava as aspergias, colocava nos cantos do altar, né, e queimava como holocausto o seu cheiro suave ao Senhor, como diz ali. Amém, irmãos? Então era assim no Velho Testamento, o sacrifício na cruz. Então nós vemos aí, pode acender a luz aí, e já vamos passar um outro vídeo também, já já. Abra comigo lá, João, capítulo 1, no verso 28. João 1, verso 28 e 29. Olha o que diz. Estas coisas aconteceram em Betânia, de outro lado de Jordão, aonde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém, irmãos? Quem chegou lá? Jesus. Apareceu em Betânia, aonde João estava batizando, no Jordão. E João, vendo Jesus, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já reconhecendo Jesus, que ele ia ser o quê? Sacrificado pelo mundo. Sacrificado pelo seu pecado. Amém, irmãos? E João falava, antes disso, ele disse assim: vai vir um, que eu não tenho nem sequer o direito de atar as suas alpacas, as suas sandálias. Este sim virá. Para você ver, Jesus veio. E Jesus veio para nos tirar o pecado do mundo, para tirar o pecado sobre a sua vida, sobre a minha vida, toda a condenação. Amém, irmãos? Então, quem é o Cordeiro? Quem foi o sacrifício? Jesus. Ele foi o sacrifício. Então, você observe, Jesus passou 3 anos e meio, olha para mim, passou 3 anos e meio com os discípulos, pregando o Evangelho, curando enfermos, né, aleijados, cegos, surdos, mudos, pregando nas sinagogas, evangelizando todo mundo, não é? 3 anos e meio permaneceram os apóstolos, ensinando os apóstolos as leis e também o que ia acontecer. Chegou no momento ápice, que eu quero falar com você, e no Getsêmani, na noite que ele foi traído, naquela noite, abra comigo lá, Marcos capítulo 14, Marcos 14, verso 32, e naquela noite, Jesus teve uma experiência muito forte, porque depois de todo esse tempo de caminhada, preparando os discípulos, que não eram só 12, mas eram muitos que andavam com eles, ao todo, Jesus, que andava com Jesus, num tempo de sua caminhada, chegou até 500. Alguns historiadores falam 450 a 500. Depois caiu para 72. E depois ficou só os 12. Mas em Pentecostes, estava reunido na sala, né? Quando estavam reunidos na sala, tinham 120. Amém, irmãos? Daqueles 500, 120 estavam esperando. Porque viu Jesus, né? Jesus, todo o processo da morte de Jesus, né? A ressurreição de Jesus, e todo esse processo e tudo e tal, despertou a fé naquele povo. E permaneceu ali no cenáculo, né? Naquela sala, no cenáculo,
durante 8 dias, que intervinha ali a Páscoa, eles ficaram naquela sala ali durante 8 dias, até Pentecostes, vinha o Espírito Santo de Deus, ia entrar naquela sala, e o Espírito de Deus tomou todos que ali estavam, foram batizados com o Espírito. Amém, irmãos? Então é importante a gente entender tudo que Cristo fez. Mas o que me chamou mais atenção foi o sofrimento de Cristo no Getsêmani. Por quê? Porque é na noite que ele foi traído, que ele foi entregue por 30 moedas de prata por Judas. Judas vendeu por 30 moedas. E observe, Jesus já esperava tudo isso que já ia, Jesus já sabia que tudo isso ia acontecer. Observe aqui, olha lá o que ele diz lá, no verso 32. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor, angústia, e angustiar-se. E disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E ele saiu mais a longe, porque eles deixou os discípulos no pé do monte, levou Tiago e João até uma altura, e Jesus seguiu mais um pouquinho à frente para orar. E observe que ele chegou, estava orando sozinho, e ele estava o quê? Angustiado. E a palavra diz que ele começou a sentir dores. Ele suava. A dor que Jesus sentia era imensa. Os seus poros começavam a sair sangue. Saía sangue dos poros do seu corpo. E a dor que ele sentia era a dor da sua morte. Era a dor dos nossos pecados. Dos pecados que você cometeu hoje, que cometeu ontem, e que vai cometer até o fim do teu tempo. Sabe o pecado que você vai cometer, o que você já cometeu essa semana? E olha o que ele diz, a palavra aqui. Versículo 35. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que ele fosse possível. E ele disse assim: se for possível, passa dele aquela hora. Era muita dor. Era muita dor. Ele disse: Abba, Pai, ou seja, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que o Senhor queres. Amém, irmãos? Poxa. Então, observe bem, ele não teve medo da morte, ele nasceu, ele já sabia desde o primeiro dia, do seu nascimento, da sua infância, adolescência, para o propósito de Deus na vida dele. Amém, irmãos? Mas a dor que ele estava sentindo era muito forte demais. Ele pediu a Deus que viesse livrar ele daquela dor, por aquele tempo, passasse aquela dor ali, por aquele tempo, porque o flagelo sobre ele, a dor que ele ia sofrer logo, algumas horas depois, ia ser muito pior do que aquela que ele estava sentindo. Mas ele clamou a Deus. Amém, irmãos? E ele chegou, por uma vez, voltou onde Pedro, Tiago e João estavam, e eles estavam o quê? Dormindo. Quantos de nós estamos dormindo, não estamos vigiando?
Quantos de nós estamos enfraquecidos na fé? Quantos de nós não valorizamos ou não entendemos também o sacrifício de Cristo? Não damos tal importância. Vivemos mais na carne do que no espírito. Ou vivemos como máscara, fantasiando ou mentalizando ser alguém que você não é. Vivendo uma mentira. Porque muitas vezes nós sabemos que as pessoas querem riqueza, poder, prosperar. E muitos ensinam o quê? Muitos cursos, técnicas, ensinam você a ser e ter alguma coisa, ostentar, ou muitas vezes expor, viver uma vida que você não tem, ou expressar uma vida que você não tem. Viver uma vida de mentira. Mas Cristo morreu por isso. Ele morreu para que você viver uma vida para Ele, não uma vida da carne. Porque essa vida de mentira, essa vida falsa, essa falsidade, você enganando a si próprio, você achando muitas vezes que você é melhor que o outro, você se achando superior a alguém. Assim, o povo antes de Cristo vivia, e vive hoje, da mesma forma, se enganando a si mesmo. Eu quero chamar a tua atenção hoje, querido. Cristo morreu na cruz do Calvário, para que você tenha uma vida e vida em abundância, amém, irmãos? Mas para que você entenda que Ele morreu para um propósito, para que você possa viver a vida dEle, a vida com Ele, uma vida cheia de paz, de amor, de gozo, de longanimidade, de esperança. Semana passada eu preguei aqui sobre o corpo, a alma e o espírito, como nós vivemos na carne, como nós agimos na carne. Nós somos mais carnais do que espirituais, infelizmente. E nós precisamos nos reavaliar. Viver para Cristo é morrer para a carne, é morrer para as coisas da carne. Viver para Cristo é entender que Ele morreu e não foi em vão, que a sua vida agora é a vida dEle, que a sua vida é a dEle, e que Ele está em você. Projeta lá Gálatas 2:20. E é importante nós entender isso, que Deus, Ele não pode ter morrido em vão, querido. Você precisa crer, acreditar pela fé, que o sacrifício dele na cruz foi suficiente para pagar os seus pecados, seja ele um pecadinho ou pecadão, seja ele o pecado que você esteja vivendo, que você tenha feito, se foi adultério, se foi algum homicídio, se foi alguma culpa, se foi o que seja, creia, Ele pagou o pecado na cruz. As dores que Ele sentiu no Getsêmani foi para que você vivesse uma vida, para que você não vivesse mais, como Paulo disse, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais o eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele
Ele te amou tanto, 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 que Ele fez como aquela ovelha. Ele fez como aquela ovelha. Ele chegou e falou assim: eu estou indo lá para a cruz, para que você não venha morrer, para que você não seja condenado, para que você viva eternamente, para que você possa ter a salvação. Pastor, a salvação é graça, eu não pago nada. É verdade, a salvação vem pela fé, é um dom de Deus. Mas tem muita gente que só tem a salvação e permanece vivendo na carne, do mesmo jeito. Não há mudança, porque não entende o sacrifício de Cristo, não valoriza. E cada dia, irmãos, as coisas estão piorando. Jesus está voltando. E o que você tem feito para Ele? O que você tem feito para você mesmo? Pastor, eu não estou ganhando ninguém, eu não estou fazendo obra de Deus, eu estou parado, não estou indo na célula, eu não estou sendo líder, não estou me treinando, não estou fazendo nada assim, eu estou parado. Tudo bem, querido. Eu entendo. Mas e você? O que você está fazendo para mudar a sua vida? O que você está fazendo para mudar a carne que está em você, que te domina? Para você viver para Cristo. É isso que nós temos que avaliar. A morte de Cristo, ela não pode ser em vão. Nós temos que viver o melhor e dar o melhor de nós. Abra comigo Isaías 53, no versículo 7, capítulo 7. Perdão, acho que é versículo 7. Vê se é isso. Isaías 53, versículo 7, ele diz assim: e ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante aos seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Jesus foi morto como um cordeiro, o sacrifício na cruz. O seu sangue foi derramado até a última gota na cruz. Tudo se esvaiu na cruz, todo o seu sangue. Para quê? Para que você estivesse aqui hoje ouvindo essa palavra e viesse tomar uma decisão de mudança na sua vida. E sair daqui hoje e falar assim: eu vou mudar a minha vida. Mas não por mim mesmo, mas porque o Senhor me ama e que Ele pode me ajudar. Ele habita em mim. Eu posso mudar. Ele pode em todas as coisas. Ele pode mudar tudo na minha vida. Eu preciso entender isso. Eu não posso sair daqui do mesmo jeito que eu entrei na carne. Eu tenho que me posicionar diante de Deus, diante da cruz de Cristo, tomando essa cruz. Ter uma vida de cruz, uma vida de renúncia. Uma vida de renúncia da sua carne. Não fazer a vontade da carne é tomar a cruz. É andar no Espírito. Ele sonhou com tudo isso. Ele sofreu no Getsemane, sofreu até o Calvário.
chegando até lá, todo o seu sofrimento. Pode preparar ali para desligar aqui. Acho que nem precisa, né? Desligar, né? Só projetar aqui que eles vão ver. Para chegar lá e liberar uma palavra no final. No último suspiro, ele disse assim: está consumado. Ele disse: está consumado. Se cumpriu. O meu povo está salvo. Amém, irmãos? Preste atenção aqui. Pode apagar as luzes. Pode acender as luzes. Agora, olha para mim. Tem uma gravidade muito grande em tudo isso. Eu falo gravidade porque se você não crê e se você não tem fé que Cristo pagou os seus pecados, você ainda está na lei. E você ainda vai sofrer, está sofrendo por isso. Se você não crê que Jesus foi suficiente para pagar os seus pecados, o sacrifício dele, você vai ter que pagar. O preço sozinho. Porque tem muitas pessoas que acham assim: não é suficiente. Se eu não perdoo o meu irmão, se eu não perdoo meu pai, minha mãe, meu irmão, que caminha comigo, como que eu vou querer o perdão de Deus? Como que eu vou amar o meu irmão? Como que eu vou amar Deus se eu não amo o meu irmão? Se eu não amo a quem eu estou andando, caminhando com ele? Eu tenho que começar a avaliar se eu creio de fato em Cristo, se eu creio na cruz de Cristo, irmãos. Se nós cremos de verdade, nós temos que viver para Cristo. Viver nessa fé. Viver uma fé genuína. Transformando, valorizando, me importando com o meu irmão, com a minha irmã, com as pessoas que estão do meu lado, amando as pessoas. Irmão, se você não ama o seu irmão, se você não ama as pessoas que você convive, ou que estão próximas a você, como que nós vamos chegar diante de Deus e falar: Deus, eu quero reinar, eu mereço reinar? Será que nós podemos chegar e falar isso? Será que a gente merece? De fato, irmãos, nós precisamos mudar a nossa mente. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não conformeis com esse mundo, mas seja renovada a vossa mente, para que seja transformado, para que você possa experimentar qual seja a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Se você não mudar a forma de você agir e pensar, a sua vida sempre vai ficar a mesma, de mal a pior. Viver para Cristo, irmão, não é colocar um saião, cabelão comprido. Não é isso não, irmãos. Não é se privar de você se arrumar. Não é nada disso. Viver para Cristo é deixar o Espírito de Deus dominar a sua vida, comandar a sua vida. Viver para Cristo é não deixar a carne falar mais alto na sua vida. A carne não pode te dominar. A carne tem que morrer. E é o que menos a gente faz.
Nós deixamos a carne dominar. E ela domina em todos os sentidos. Hoje, antes de vir para o culto, era 6 horas, deu uma chuva, né? Gostosa. Vontade, né, irmãos, de ficar em casa, né? Gostoso, né? Quentinho. Muito bom, né? Ficar em casa. Chuvinha gostosa para dormir, descansar. Domingo. Isso é carne, alma. A cama te convidando, o sofá te convidando para deitar um pouco, né? Descansar. É a alma, é a carne. Mas o Espírito já toma você e já fala assim: ei, espera aí. Buscar primeiro o reino de Deus. E a sua justiça, o resto será dado em acréscimo. Depois do culto você pode fazer o que você quiser, deita e dorme, não é? Mas primeiro eu tenho que louvar a Deus. Eu tenho que ouvir a palavra, eu preciso me encher, eu preciso ceiar. Hoje é dia de ceia. Mas quantos que não estão aqui hoje, que não veio porque a carne não deixou? E quantos que estão aqui, que quase que não veio porque a carne não deixou? Quantos? Né? Quantos? Então, semana passada eu falei sobre isso, essa semana eu estou tornando a falar um pouco sobre isso, para que a gente venha mudar a nossa mente, o nosso comportamento, e tomar posse de uma vida com Cristo. Não para Cristo, mas com Ele. Eu preciso viver com Cristo. Ele faz parte de mim. Eu confesso aos irmãos que semana retrasada eu não pude vir, que eu te fiz uma pequena cirurgia, não pude vir no culto. Mas foi o primeiro dia que eu faltei. Eu estava ansioso em casa, não via a hora de que a pastora chegasse. Por sinal, demorou muito o culto, levou quase 2 horas e pouco de culto. E eu fiquei agoniado em casa, falei: meu Deus, o que está acontecendo? Né? Irmãos, eu fiquei, olhava no relógio, olhava no celular a hora, eu falei: meu Deus, não acabou esse culto ainda. Ligava para nada, e eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Será que Jesus voltou? E eu fiquei, comecei a ficar preocupado, irmãos. Eu estava sozinho, eu falei, só eu e a Maria. Eu falei: Maria, a Maria estava na cozinha. Eu falei: bom, só vai ficar eu e ela, então, né? Pô, será que foram arrebatados? Fiquei com medo, irmãos. Fiquei com medo. Mas depois, a pastora chegou, toda animada e tal. E o Marcos todo acabado, cansado, né, de tanto que pregou. Falou, ministrou sobre os irmãos. O Marcos deitou e estava quase dormindo lá no sofá, tão cansado. E eu perguntava, os dois não respondiam. O que aconteceu? Falei: meu Deus. Ela veio me contar o que aconteceu no outro dia. Mas eu fiquei agoniado. Essa é a sensação, irmão, que eu quero que você tenha. De não perder o culto por nada. Nada pode tirar o foco. O pastor pode até faltar, mas você não falta, irmãos. E aí que o pastor não falta. Você tem que ter esse anseio. Você tem que ter o desejo de vir para o culto com alegria. Eu estou indo buscar o meu Senhor, eu estou indo buscar, me encher da palavra de Deus. Eu quero aprender, nem que for uma palavra só, nem que for somente uma frase, ou louvor que vai ser ministrado hoje, eu quero tomar posse. Agora, o que eu não posso é permanecer em casa, na carne. É angustiante. O mundo nos oferece muitas coisas, irmãos. Muitos prazeres da carne para nos tirar o foco de Deus. Se não tivesse televisão, se não tivesse internet, se não tivesse celular, eu garanto que nós teríamos aqui 3 vezes mais de pessoas aqui hoje. Amém, irmãos? Quantos creem nisso? Isso é fato, irmãos, comprovado.
Pastor, mas o senhor não quer que venha a tecnologia? Não, eu sou a favor. Mas que isso não venha influir na sua vida, no seu espírito, na tua casa. E infelizmente nós estamos vivendo um tempo moderno. Esse tempo, essa tecnologia aí, cada dia mais avançada. Os nossos filhos não têm tempo para os pais não têm tempo para os filhos. Nós não temos tempo para mais nada. Vivemos mais na carne, no WhatsApp, na internet, navegando para o mundo inteiro, vendo coisas que não tem nada a ver, e deixamos de vir no culto, adorar o Senhor, se alimentar da palavra de Deus, de ceiar com Deus. Irmãos, Jesus está voltando. Ele está à porta. E nós precisamos nos posicionar. Porque, irmãos, Ele vai pegar muita gente desprevenido. Muitos vão estar desprevenidos, irmãos. A palavra diz que Ele virá como um ladrão. Amém, irmãos? E arrebatará as suas primícias, os vencedores, aqueles que estão ativos, aqueles que estão fazendo a obra, aqueles que estão evangelizando, aqueles que estão no corpo, que estão ali com intensidade. Irmãos, volta o seu coração para Cristo, começa a fazer a obra de Deus com intensidade, começa a levar as coisas de Deus sério, mata essa tua carne, não deixa a comodidade, os prazeres da carne tomar posse de você. Meu Deus. Glória a Deus. Abra comigo 2 Coríntios, capítulo 5. Verso 14, diz assim, 2 Coríntios capítulo 5, verso 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Tem alguém vivo aí, irmãos? Tem alguém vivo aí? Ou você morreu com Cristo? Se você morreu com Cristo, você está morto. Olha o versículo 15. E se Ele morreu por todos, para os que vivem, não mais para si, não vive mais na carne, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você tem que morrer, querido. Sabe quando você está nervoso? Quem aqui já falou assim, eu quero morrer? Não é? Quem já falou assim, eu quero morrer? Levanta a mão, irmão, você pode falar, eu já falei também. Eu quero morrer. Um momento assim de aflição, né? Um momento de dor, de tormento, você fala, eu queria morrer nesse momento. Você está passando por uma luta. Eu quero morrer. Olha para o teu irmão e fala assim, morre mesmo, irmão. Morre mesmo. Tem que morrer. Morre mesmo. Morre para a carne. E viva para Cristo. Tem que morrer mesmo. Essa pessoa que está dentro de você, que te impede de chegar até Cristo, tem que morrer. Essa alma pecaminosa, que não deixa você tomar posse do teu ministério, morre logo, irmão. Morre logo, irmã. Mata esse homem velho, essa mulher velha que está aí dentro.
Tem que morrer, irmãos. Morrer para a carne, morrer essa carne e viver para Cristo. Morrer esse teu eu, esse teu ego infamado. Tem que morrer para poder o Espírito Santo viver em você e que você possa desfrutar de tudo que Deus tem para você, querido. Para você desfrutar de tudo, você precisa morrer. Se você não morrer, você está se enganando a você mesmo. Você se faz de crente. Você é mais ou menos crente, mais ou menos profissional, né? Mais ou menos pai, mais ou menos pastor, mais ou menos líder. Só mais ou menos. Só mais ou menos. Você tem que morrer para você ser por inteiro. Morre, mata essa carne e viva a plenitude. Toma posse do sacrifício de Cristo na cruz por você e por mim. Vamos tomar posse disso tudo. Toma posse do sacrifício, querido. E entenda que não tem mais maldição, não tem mais pecado, não tem mais condenação sobre a sua vida. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: nenhuma condenação há àqueles que estão em Cristo Jesus. Então o que te condena? Se você se sente condenado, é porque você nem está em Cristo, ou que você não entendeu o sacrifício de Cristo. E a palavra diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, por falta da verdade muitas vezes. Ou porque você vem no culto e você não pega aquilo que é ministrado. A ave de rapina toma posse da sua mente e rouba a palavra que foi ministrada. E aí você nem sabe por quê e o que foi ministrado. Morre logo, irmão. Morre logo, irmã. Mata essa carne. Viva para Cristo. Aceite o sacrifício de Cristo. Não seja mais ou menos. Não seja meio, mas seja por inteiro. Seja filho de verdade. Honra o Senhor. Anda com o Senhor. Você tinha que ter anseio, chegar aqui e falar ao pastor: o que eu preciso fazer para me servir? Eu quero ser servo. Eu quero ser humilde, eu sou servo, humilde e obediente como Cristo. Eu quero servir, eu faço parte desse corpo e eu quero ser útil para alguma coisa. Esse é o sentimento que você tinha que ter no teu coração. Isso é um sentimento para quem morreu. Quem morreu sente isso. Eu estava falando com a irmã, só tem duas aqui, né? Pô, eu acho, grávida, a Dani e a Camila. A Dani falou assim para mim: pastor, eu não vejo a hora do Samuel sair para mim poder fazer a obra de Deus. Não vejo a hora do Samuel, dar a luz ao Samuel para mim poder fazer a obra, para mim poder ajudar. É esse o sentimento. Vim ministrar louvor, vim aqui em cima, louvar, pregar. Irmãos, não é fácil não, irmãos. Difícil. Não é brinquedo não. Ainda mais grávida. Vim em chuva, chovendo, frio, calor, muitas vezes, pressão baixa, e vem. Mas o que é isso? São pessoas que querem, e que decidiu morrer.
Pessoas que decidiram morrer na carne, morrer para viver uma vida com Cristo. Decidiu renunciar ao seu eu, renunciar a vida lá fora para viver uma vida com Cristo. Eu não estou aqui para te condenar e nem para te acusar, porque quem acusa é o Satanás. Mas eu estou aqui para ministrar para você e fazer com que você venha refletir uma vida com Cristo, uma plenitude de vida. Não viver de qualquer maneira. Tem alguém aí, irmãos? Quero orar com você.